Bom, pessoal, boa noite. Bem com vocês? Pessoal do 10º semestre mais aliviado, né? Que já teve as bancas dos TCCs, todo mundo aprovado, sem nenhum susto. Bom, parabéns aí a todos, tá? Eu não consegui acompanhar todas as bancas, mas pelo que eu vi, todos os trabalhos foram muito bons. Bom, hoje então é nossa última aula do bimestre e do semestre. Então, nós vamos fazer uma revisão hoje no nosso conteúdo do segundo bimestre, para avaliação de vocês. E vai ser semana que vem, né? Começa dia 1, vai até dia 7. E, felizmente, aí para mim, né? Tá acabando o semestre, não vou ter mais a presença de vocês aqui. Mas, de antemão, já digo que foi uma honra, um prazer dar aula para vocês. Tá? Então, esse segundo bimestre aí nós vimos a teoria dos recursos e dos procedimentos de execução, seja execução extrajudicial, seja o cumprimento de sentença, que é a execução de título judicial. Tá? Assim como foi, tá, a nossa avaliação do primeiro bimestre, a nossa avaliação do segundo bimestre também vai ser uma peça prática. Aí dentro das que nós vimos, né, nós tivemos acho que 3 ou 4 peças aí que vão ser as atividades que vão compor a nota. Tem a nota da prova multidisciplinar e a nota da prova bimestral aí. Então, para a gente recapitular, então, nós vimos a teoria geral dos recursos, né, que cabem aí, então, alguns recursos, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão, desde que essa decisão seja omissa, contraditória ou obscura. Cabe apelação de sentença, lembrando que sentença é toda e qualquer decisão que põe fim à fase de conhecimento ou de forma total, ou extingue a execução de forma total. Tá? Se for, professor, uma decisão parcial, aí extinguiu parcialmente o processo, uma parte continua. Então, aí vai ser uma decisão de mérito, tá? Parte da doutrina chama de capítulo de sentença, porém, tá, ela vai ser considerada uma decisão interlocutória para fins de agravo de instrumento. Então, aí cabe agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória, que não seja sentença, elencados no rol lá do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Nós vimos também que cabe recurso ordinário, de acórdão do tribunal, cabe recurso especial e extraordinário de acórdão do tribunal, e cabe agravo interno quando existe decisão monocrática por parte do relator. Lembrando que nós vimos também que o prazo de interposição de todos os recursos é de 15 dias, exceto os de oposição dos embargos, que é de 5 dias. O senhor usou termos diferentes, interposição e oposição, que os embargos eles são para o mesmo juízo, então eles são opostos, devolvendo a matéria para o mesmo juízo analisar, se tem ali obscuridade, contradição ou omissão, e os demais recursos, como vão para o grau superior, então você faz uma interposição. Tá? Questão técnica aí da prática, tá?
for um recurso, exceto embargos de declaração, interposição, interpor recurso, se for embargos de declaração, opor. Lembrando que nós vimos aí, né, o efeito devolutivo, que devolve a matéria para ser reanalisada ou para ser apreciada pela instância superior. Nós vimos o efeito suspensivo, que ele suspende a exigibilidade do título judicial. E nós vimos aí a questão do princípio da dialeticidade recursal, que a decisão, que o meu recurso, né, ele tem que atacar a decisão. Ele não pode ser uma cópia da minha contestação, da minha inicial, sem atacar a decisão, senão esse meu recurso ele vai ser não conhecido por violação da dialeticidade recursal. Outra forma do meu recurso não ser conhecido é se ele for deserto, se faltar o pagamento das custas. Lembrando que o código ele nos dá ali a possibilidade de fazer o recolhimento das custas de forma total ou parcial, antes de ser extinto o recurso sem conhecimento. Tá? Aqui é mais uma vez o código primando aí por intimar a parte para evitar uma decisão surpresa, para evitar algum problema, então a parte é intimada. Uma outra situação que faz com que o meu recurso não seja conhecido é a intempestividade. Eu protocolar o meu recurso fora do prazo. Então, nós vimos aí os dois principais efeitos, as três principais formas de um recurso não ser admitido. Então, né, lembrando aí dos requisitos de cada um deles, então, né, o recurso de apelação. Nós vamos ter aí o que eles chamam de duas peças, né, uma peça de interposição, que é para informar para o juízo de primeiro grau, juízo ACO, de que eu estou interpondo o recurso de apelação. A outra peça é as razões de recurso, que são endereçadas para o Tribunal de Justiça. Então, a primeira peça aí, tá? Isso na prática, na praxis, faz dessa forma. A primeira petição, você endereça para o juízo de ACO, você coloca ali as partes, né? Fulano de tal vem perante Vossa Excelência, nos autos em questão, apresentar recurso de apelação em face da sentença dos autos, requerendo que a mesma seja remetida ao egrégio tribunal. Informa que segue anexo a guia de preparo, ou, né, deixa de se recolher o preparo porque a fazenda pública recolhe ao final, ou porque a parte é beneficiária da justiça gratuita. Então, já colocamos aqui, datamos, assinamos, aí depois egrégio Tribunal de Justiça, né, as partes, um breve resumo, uma breve síntese, exposição do processo, fática do processo, a fundamentação, que aí eu vou expor o porquê, né, os fundamentos de direito, que aquela sentença deve ser modificada. Tá? Aqui ainda, tá, se houve alguma decisão no processo que não cabia qualquer tipo de recurso, então eu vou poder abrir uma preliminar de apelação para recorrer dessa decisão. Vamos pegar um exemplo aqui que existia no Código de Processo Civil de 73, que não existe no de 2015. Se eu estava em uma audiência e o juiz ele indeferia uma testemunha, indeferia uma pergunta, eu poderia fazer um agravo retido nos autos de forma oral na própria audiência. Esse recurso não existe mais. Então, a partir do momento que o juiz indefere alguma situação ali, da testemunha, uma contradita, uma pergunta, eu não tenho como
recorrer. Então, eu posso colocar em preliminar de apelação ou em preliminar de contra-razões de apelação. E, ao final, eu vou fazer, então, a minha conclusão, né? Perante Vossas Excelências, rogando que seja conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, no mérito, roga-se para que se dê provimento ao presente. O processo vai, esse recurso de apelação vai ser juntado no processo. A outra parte, né, a parte apelada, vai ser intimado para apresentar contrarrazões, querendo, no mesmo prazo de 15 dias, e querendo apresentar apelação adesiva. Ô, professor, por que essa apelação adesiva mesmo? Então, a sentença foi de parcial procedência. Então, ambas as partes ganharam e perderam em algum ponto. Então, o réu, por exemplo, se sentiu satisfeito com o julgamento, ele não recorre. Aí o autor, não se sentindo satisfeito, ele recorre. Quando o réu vai apresentar suas contrarrazões, ele pode fazer um recurso adesivo recorrendo da parte que foi procedente, tentando mudar para improcedente. Problema de um recurso adesivo é que se a parte autora aí desistir do recurso, o meu recurso também será desistido porque ele é dependente ao recurso principal. Apresentado então as contrarrazões, o processo vai ser remetido ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal e vai ser realizado lá o análise de admissibilidade do recurso. Então, vai ver se o recurso não está deserto, se não está intempestivo e se não viola a dialicidade recursal ou ainda se não é caso ali de decisão, violação de súmula, alguma coisa assim, que já pode fazer uma decisão de plano. Aí vai ser pautada uma sessão de julgamento, tá? Nessa sessão de julgamento é permitido fazer alegações orais, chamada de sustentação oral, e é proferido um voto, um acórdão. Se esse acórdão for não unânime, aí a sessão é interrompida e é nomeado mais 2 desembargadores, que daí é o chamado de quórum ou sessão estendida. Eu vi uma vez só um recurso, tá? Uma apelação, que teve um voto divergente, e daí veio lá que, por maioria, acolhesse o voto divergente em sessão ampliada, sessão estendida, alguma coisa assim, porque teve a presença de mais 2 desembargadores, além dos 3 que normalmente compõem a Câmara, tá? Ou a turma. Sempre são 3 desembargadores. Nós vamos ter aí o recurso de agravo de instrumento, que esse daí vai ser diferente. Eu vou protocolar ele direto no tribunal, tá? Então eu vou endereçá-lo para o tribunal, vou qualificar as partes, vou qualificar os procuradores das partes, vou informar a realização do preparo, vou fazer o relato do processo originário, vou fazer a minha fundamentação, né, expondo os motivos pelo qual a decisão deve ser modificada. Vou fazer aqui um pedido de concessão liminar de efeito suspensivo e vou fazer o meu requerimento final, pedindo para que seja conhecido e provido o recurso modificando a decisão recorrida. Então, quando o processo for físico ou um for digital e o outro físico, eu tenho que juntar as peças obrigatórias, a inicial, contestação, procuração, a decisão agravada e eventuais peças que geraram a decisão
agravada. Se ambos forem eletrônicos, eu sou dispensado dessa questão. Ter posto o agravo do instrumento, eu tenho prazo de 3 dias para informar o juízo ACO, juízo de primeiro grau, para que ele saiba da existência do agravo de instrumento. Está lá no CPC. Se eu não juntar, tá, o meu agravo pode ser extinto por não preenchimento desse requisito legal, pode não ser conhecido. Tá? Aqui dá a possibilidade ao juiz de primeiro grau se retratar ou manter a decisão agravada. Via de regra, tá? Eu sempre vi ser mantida, tá? Nunca vi modificar o entendimento. Então, né? Eu falei para vocês, aqui também, se for tudo eletrônico, é dispensada essa juntada, porém, não custa fazer. Tá? Eu vou dizer para vocês que na prática eu faço. Até para fechar o prazo lá do processo de primeiro grau, porque como você protocola direto no segundo grau, ele vai ficar aberto. No Projude ou no EPROC. Bom, eu falei para vocês então que eu posso fazer um pedido de efeito suspensivo ou de efeito ativo no meu agravo. Então, tá? Dessa situação vai sair uma decisão monocrática, deferindo ou indeferindo, porque via de regra no agravo do instrumento não se tem efeito suspensivo automático. Sendo deferido ou sendo indeferido, né, a parte que se sentir prejudicada pode entrar com agravo interno. Vamos ver daqui a pouco. Nessa decisão também é intimada a parte contrária para se manifestar apresentando contra-razões, no mesmo prazo de 15 dias. Após, vai para a manifestação do Ministério Público e após vai concluso, é marcada uma sessão, pode ter a sustentação oral e sai o acordo. Lembrando aqui, né, que eu esqueci de falar para vocês, a apelação, tá, por via de força legal, ela possui, tá, efeito suspensivo automático, exceto nas hipóteses previstas na lei. Salvo engano, é artigo 1012. Aí ele vai prever lá hipóteses onde o efeito suspensivo da apelação é afastado. Não se enquadrando a minha ação naquelas hipóteses, meu processo de apelação vai ter efeito suspensivo. Professor, eu tenho uma apelação aqui e ela não vai ter efeito suspensivo. Então, eu protocolei ela e o meu processo ainda não subiu para o tribunal, eu posso fazer um requerimento direto para o tribunal para ele dar efeito suspensivo, onde o desembargador, que for o relator desse meu pedido, vai se tornar prevento para julgar a apelação, ou se o meu processo já subiu, já está com um relator no tribunal, eu faço o requerimento direcionado diretamente apenso a esse processo ou nos próprios autos, para que seja concedido, então, efeito suspensivo. Aí se faz uma petição normal, tá? Não, o código não traz regramento para esse pedido. A peça do embargo de declaração, né? Então vai ter o juízo que proferiu a decisão, uma indicação sucinta das partes, uma narrativa do processo, a fundamentação do porquê que a sentença possui vício de contradição, omissão ou obscuridade, e o meu pedido para que a sentença, aquela decisão, sentença, decisão interlocutória ou acórdão seja modificado. Apresentado embargo de declaração, a outra parte pode ser intimada para apresentar contrarrazões no mesmo prazo de 5 dias, não cabendo recurso adesivo de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo interno.
Então, o agravo interno, ele é feito contra decisão monocrática do relator, que daí encaminha-se o pedido para a Câmara fazer a análise daquele pedido liminar, negado ou concedido pelo relator. Então, o relator vai receber o agravo interno, ele vai ter a oportunidade para se retratar ou não, intimando a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, não se retratando posteriormente, vai ser pautada uma sessão e vai se ter um julgamento e vai se fazer um acordo. Tá? Vamos considerar aí que eu entrei com agravo de instrumento com pedido liminar, o meu pedido liminar foi negado, eu entrei com agravo interno. Tá? Do que eu acompanhei, pelo menos na minha vivência, é que o agravo de instrumento acaba sendo julgado mais rápido do que o agravo interno. Tá? Lembrando aí que o agravo interno ele possui uma multa, caso ele seja protelatório ou caso ele seja manifestamente improcedente aí, ou de forma unânime improcedente. O embargos de declaração também possui multa, né, sanção por embargos protelatórios, sendo admitido aí até 2, no terceiro não ser nem admitido o embargo de declaração. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao manejar esses recursos, tá? Lembrando que o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, né? Então, se a decisão fixar honorários, temos que ver se há possibilidade de mudar aquela decisão, ou, caso contrário, né, nós simplesmente vamos aumentar a despesa aí, gastando mais com honorários. O recurso inominado do juizado especial, ele segue praticamente o mesmo rito da apelação. A diferença aí só é que o prazo é de 10 dias. Protocolado o recurso, eu vou ter um prazo de até 48 horas para fazer o pagamento do preparo recursal. Né? Então, vai ser a primeira custas que se tem no juizado especial, vai para a turma recursal, né? A outra diferença é que a turma recursal é feita, composta por juízes, não por desembargadores. Caso o meu recurso seja negado provimento, aí sim vai ser fixado honorários de sucumbência entre 10% e 20%. Pelo que eu tenho acompanhado, a turma recursal, que analisa a fazenda pública, eles têm fixado em 20%, salgado. Normalmente eles condenam no valor da causa ou no valor do proveito econômico, se houver proveito econômico. Mais ou menos da mesma forma como prevê o artigo 85 do CPC. Lembrando também que o embargo de declaração, ele não possui efeito suspensivo, o que me permite fazer um requerimento, porém ele interrompe o prazo para apresentar os demais recursos. Então, se eu apresentei o embargo da declaração no quinto dia, na regra anterior, eu teria mais 10 dias ou 5 dias se fosse no juizado. Na regra nova, ele interrompe, então volta a contar do zero. Então, eu vou ter mais 15 dias ou mais 10 dias. Lembrando aí que se for fazenda pública, Ministério Público, a gente vai poder ter o prazo em dobro, então vão ser 30 dias úteis. Lembrando que sempre os prazos são em dias úteis. No juizado não tem dobra, então vão ser sempre 10 dias. Do meu acórdão, eu posso também apresentar um recurso de embargos de declaração, até é interessante, caso o acórdão não tenha pré-questionado toda a matéria, fazer o embargo de declaração com pré-questionamento, para que conste certinho todos os dispositivos que foram usados no acórdão,
e que eles estão pré-questionados. Para que fazer o pré-questionamento, professor? Porque depois, quando eu for fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, se não tiver certinho esse pré-questionamento, esses dispositivos destacados no acórdão, meu processo não é conhecido no STJ ou no STF. Então, a importância de fazer um embargo de viés pré-questionador. Então, nós vamos ter dois recursos aí aos tribunais superiores, é o recurso de recurso especial e recurso extraordinário. Curso especial ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, curso extraordinário ao STF, Supremo Tribunal Federal. Ao STJ, eu vou interpor um recurso que viole texto de lei infraconstitucional, que viole súmula ou jurisprudência do STJ, ou que haja uma divergência jurisprudencial entre tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Então, jurisprudência do Paraná é diferente de São Paulo, ou TRF quarta região é diferente da primeira região. Então, eu vou poder fazer essa questão até mesmo para se ter aí um recurso como uniformização dessas decisões. No recurso extraordinário, decisão que viole a Constituição ou súmula vinculante do STF, ou jurisprudência do STF. Tá? Então, normalmente, tá, se o meu acórdão violar os dois, eu já tenho que interpor os dois recursos, tá? Aí um vai ficar suspenso enquanto o outro não é julgado. Normalmente o do STF fica suspenso, porque ela seria a última instância, tá? Por isso que às vezes a gente vê um pessoal falando aí que você tem terceira, quarta instância, por causa dessa questão. Professor, e tudo esse recurso, esses recursos não, não viola a razoável duração do processo? Na minha visão, sim, mas no código anterior nós tínhamos um outro recurso, salvo engano, acho que era agravo infringente o nome, ou agravo de divergência, era alguma coisa assim. Quando a minha decisão fosse não unânime, eu poderia entrar com essa decisão. Embargos de divergência, era alguma coisa assim. Ah, no código 2015 não existe mais. Não, ele foi substituído por suspenso. Você suspende o julgamento e chama mais dois desembargadores. Na vida, fritar dos ovos é a mesma coisa. Lembrando que, né, o reexame necessário, nós vimos, né, o recurso ex officio, ele, apesar de ter o nome, né, de recurso em parte da doutrina, ele não é um recurso, então não tem majoração de honorários, e a decisão ela só vai poder ser executada após o duplo grau obrigatório de jurisdição. Lembrando que hoje também, para eu entrar com extraordinário para o STF, eu tenho que demonstrar aí a repercussão geral do meu processo, até porque a primeira decisão que eles vão dar é se o meu processo tem ou não repercussão geral. Se não tiver, eles nem vão julgar o resto do recurso. O STJ hoje tem uma sistemática aí de recursos repetitivos, que nós vamos ver daqui a pouco. E daí eu vou falar para vocês também do IRDR. Bom, aí, e o recurso ordinário, apesar de ele ter o nome de ordinário, de comum, ele possui regramento específico, que é quando nós temos ali decisão que denega segurança e mandado de segurança originário em tribunal, ou quando nós temos aí uma ação que tem um município ou alguém que mora no Brasil e um organismo internacional.
Então, são regramentos bem pontuais, bem específicos. Inclusive, eu nunca cheguei a fazer aí um recurso ordinário. Tá? Lembrando aí que recurso especial, recurso extraordinário, eles são apresentados no segundo grau. A parte contrária é intimada a apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, o presidente do tribunal vai fazer a análise de admissibilidade. Se tiver, ele vai remeter para o STJ, para o STF. Não tendo, aí nós vamos poder utilizar um recurso chamado agravo para os tribunais superiores, que daí eu faço com que o processo suba e o Tribunal Superior, o STJ ou o STF, vai fazer uma nova análise de admissibilidade do meu recurso. Então, aí, os recursos que nós vimos de uma forma mais sucinta, né, como revisão, nós vimos também aí as ações originárias no tribunal. Nós vimos o conflito de competência, que ele pode ser negativo ou positivo, que ele ocorre quando duas varas diferentes não querem julgar porque dizem que não possuem competência, ou querem julgar porque dizem que possuem competência. Então, o processo vai ser suspenso, vai ser remetido ao tribunal, e o tribunal vai decidir quem é que tem a competência para julgar aquele processo. Nós vimos também aí a reclamação constitucional para os tribunais superiores, quando a minha decisão viola expressamente, a decisão do meu processo viola expressamente decisão, súmula já da STJ, da STF, posso fazer uma reclamação direta para esses entes, tá? Para esses tribunais superiores, eles vão dar uma decisão mandando o tribunal inferior ou o juízo de primeiro grau a dar uma nova decisão. Lembrando que tem lá os requisitos certinho, que tem que violar súmula, súmula vinculante, ou recurso ou decisão lá do STF em controle concentrado de inconstitucionalidade, do STJ, súmula, o recurso repetitivo, tem todas essas questões aí que são pontuais que cabem à reclamação. Falando aí do recurso repetitivo e do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, chegar num processo no STJ, o STJ vê ali que existem vários recursos daquela mesma matéria, ele vai suspender todos os julgamentos, vai sacar 1, 2, 3 processos ali que vão ser os paradigmas, vão suspender todos os outros. A partir do momento que aquele processo ou aqueles processos forem julgados, a decisão deles vai refletir para todos os demais. Sendo o acórdão do Tribunal de Justiça contrário à decisão do recurso repetitivo, a decisão vai ser devolvida para o tribunal fazer um juízo de retratação. O IRDR, né, funciona mais ou menos da mesma forma, porém ele acontece no Tribunal de Justiça, quando nós temos muitas ações aí de primeiro grau. Eu, inclusive, citei para vocês lá os dois exemplos que eu conheço de IRDR, que era lá do imposto de renda, de quem era a titularidade, e da ação lá de dano moral contra a Sanepar, né, que um deles é o do imposto de renda, foi julgado recentemente, e o da Sanepar, e parece que nós pesquisamos, eu pesquisei, e parece que não teve uma decisão final ainda. Tá? Lembrando que esse RDR ele pode acontecer no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Nós vimos também, né, como ação originária dos tribunais, a ação rescisória, que ela busca rescindir, né, ela busca fazer com que uma decisão já transitada em julgado seja reanalisada quando há um fato
que não foi observado, que deveria ter sido observado, que tem uma prova nova, que foi comprovado ali algum ato lesivo pelas partes ou algum crime pelo juízo. Então, são situações extremamente pontuais, ou, né, no caso do Código 2015, a questão da rescisória, se o fundamento da decisão foi julgado inconstitucional, desde que a minha decisão seja posterior a 2015, tá? Foi quando o código entrou em vigor, é 2016, na verdade. Lembrando que o prazo dela é de 2 anos, da decisão. Ah, professor, mas e a prova é nova, eu descobri depois. Então, o código dá um prazo de 5 anos, para não ficar ad eterno, e para não se ter uma violação também da segurança jurídica. Dizendo também que a ação rescisória, ela possui os requisitos de uma petição inicial, possuindo um requisito especial de um depósito no valor de 5% do valor da causa, tá? E aí do elemento específico aí da prova nova que surgiu, né? Precisando fazer na minha fundamentação ali a comprovação do crime ou do erro de fato, ou dessa prova nova. Por que que essa prova é nova, né? Sendo prova nova, ela não estava em meu poder, eu tenho que dizer e demonstrar por que que essa prova não estava em meu poder. A parte contrária vai ser citada para apresentar aí contestação no prazo entre 15 e 30 dias. Sendo necessário diligências, produção de prova, o processo vai ser encaminhado primeiro grau para ser julgado, ou para ser produzida a prova, depois retorna para o tribunal e vai se ter aí, então, o acordo. Lembrando que se a decisão a ser rescindida é de primeiro ou de segundo grau, a minha ação rescisória é no segundo grau. Se for do STJ, a minha ação rescisória é no STJ, se a decisão for do STF, a minha ação rescisória será no STF. Bom, pessoal, aí então, né, está a primeira parte que nós vimos do bimestre, que foi os procedimentos no tribunal, seja recurso, seja procedimento originário nos tribunais. Lembrando aí que nós tivemos algumas peças, né, acho que um agravo, uma apelação. Aí então, né, entrando no segundo tópico aí que nós vimos esse bimestre, que aí foi os procedimentos de execução de título judicial e de título extrajudicial. Lembrando aí a principal diferença, né? O título judicial é uma sentença, é uma decisão proferida em um processo judicial. Título extrajudicial pode ser uma CDA, uma certidão divitativa, um cheque, uma nota promissória, um acordo, um contrato, um documento, uma escritura pública, né, que a parte reconhece uma dívida, talvez, por que não? Contrato de parcelamento. Então, né, preenchido todos os requisitos formais aí de que o título seja certo, líquido e exigível. Não possuindo esses dois requisitos, esses três requisitos, eu não vou poder executá-los. Então, lembrando aí que nós temos situações onde o título prescreve e o direito não. Nós temos situações onde o título prescreve e o direito prescreve junto. Lembrando aí, por exemplo, do cheque, prescreve em 6 meses, porém, meu direito de entrar com a ação de cobrança, uma ação monitória, não prescreveu ainda. Diferente de uma execução fiscal, tem um prazo de 5 anos, se prescrever, prescreve a cobrança do crédito tributário, então não posso entrar com execução nem com processo de conhecimento. Então, lembrando aí que nós temos, tá, no cumprimento de sentença, que a minha ação ela vai ser proposta no mesmo processo, né, que o processo é sincrético, então é uma fase nova, vai ser nos próprios autos,
com o processo no meu primeiro grau, ou no local que teve a primeira decisão. Então, o processo foi até o Supremo, o processo vai voltar até Maringá para eu entrar com a execução em Maringá, podendo também entrar com uma execução de título judicial de uma sentença penal, que tenha efeitos civis. Posso executar com título judicial uma sentença arbitral e uma sentença estrangeira homologada pelo STJ. Então, aí os títulos executivos judiciais. Beleza? Aí nós vimos modalidades de cumprimento de sentença, pagar quantia certa quando o devedor é a fazenda pública, quando se tem uma prestação de alimentos, obrigação de dar, fazer ou não fazer, aliás, de entregar, fazer ou não fazer. Então, a de pagar quantia certa, eu entro com o meu pedido de cumprimento de sentença, apresento o meu cálculo, então faço a liquidação, ou eu vou ter um procedimento anterior de liquidação, no qual vai ser apresentado, pode ser até produzido perícia, para se liquidar a decisão judicial, se a decisão for ilíquida. Ou se a decisão ali for mero cálculo aritmético, né, condena em dano material, com correção e tudo mais. Então, é simples, né? Então, eu faço um cálculo aritmético e executo. Então, a parte vai ser intimada para pagar no prazo de 15 dias, não o fazendo, vai ter multa de 10% e honorários de 10%, vai ter penhora de valores ou de bens. Após a penhora, vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a impugnação. Então, aí talvez o mais prudente seja depositar o valor para evitar essas multas e esses honorários, que são sanções, tá? A parte que não depositou no tempo correto, e já apresentar também impugnação, discutindo se teve valores cobrados a maior de forma indevida, né? Aí o juiz vai apreciar a impugnação, acolhendo ou rejeitando, ele vai, de repente, condenar as partes aí em honorários, né? Vai se expedir alvará para a parte levantar ou a totalidade ou a parte que lhe cabe, havendo valor residual, a parte executada vai poder levantar também. Então, veja que é interessante, óbvio, né? Às vezes o valor é alto, você não vai conseguir depositar, mas, sendo possível, né, eu acho mais prudente, evita aí 10% mais 10%. Então, acaba sendo vantajoso. Essa decisão aí, acolhendo a impugnação de forma parcial, né, extinguindo parcialmente o cumprimento de sentença, ou mantendo o cumprimento de sentença, vai caber agravo. Se eu tiver uma decisão que extingue todo o cumprimento de sentença, vai caber apelação, como nós já vimos lá quando nós falamos dos recursos. Tá? Parágrafo único lá do 1015 fala que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão na fase de cumprimento de sentença ou na fase de execução de título extrajudicial, que não, quando não for, né, a apelação, que daí é quando extingue-se o cumprimento de sentença ou a execução de título extrajudicial. Aqui também a impugnação é nos próprios autos. Lembrando que, no caso da execução de título extrajudicial, a parte vai ser citada, pagar no prazo de 3 dias, sob pena de nomeação de bens a penhora, havendo ou não penhora, havendo ou não depósito, vai ter o prazo de 15 dias para apresentar embargos à execução, os quais correrão em autos apartados, apensos, a não ser que o embargante seja o ente público, aí seria nos próprios autos, no termo 910 do CPC, e o
os outros embargos é 912, 913 do CPC. Aqui também, tá? O embargos à execução, ele vai ser um processo de rito de conhecimento, então vai ter possibilidade de agravo, vai ter possibilidade de apelação, vai ter possibilidade de todos os recursos e aí a parte vai apresentar os embargos, vai ter impugnação aos embargos, vai poder ter produção de prova oral, documental, pericial, tá? E vai se ter uma sentença. Quando o devedor for à fazenda pública, num cumprimento de sentença, o prazo vai ser de 30 dias para impugnar direto, porque o ente público só paga posteriormente por precatório ou por RPV, nos termos do artigo 100 da Constituição. Sendo impugnado, aí vai ter a análise da impugnação, podendo ter honorários, da mesma forma, como eu falei para vocês, né, sendo a impugnação procedente ou improcedente, aí vai ser expedido o precatório ou RPV e vai ser incluído na fila para pagamento. Na de prestar alimentos, o executado, o devedor de alimentos, vai ser intimado em prazo de 3 dias para pagar, sendo executado aí as 3 últimas, mais as que se vencerem no curso do processo. Se não for pago ou se não for justificado, pode-se expedir uma ordem de prisão de 30 a 90 dias. Pode-se também, né, o Ministério Público ser intimado para análise de crime de abandono incapaz, né, abandono de filho menor aí, e das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, a parte vai ser intimada para cumprir, podendo aí no que couber apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, podendo ser fixada multa diária por descumprimento, busca e apreensão ou até mesmo prisão da pessoa que estivesse recusando a cumprir a ordem judicial aí por crime de desobediência. Aí, se a multa fixada for irrisória ou for muito alta, ela pode ser majorada ou ela pode ser minorada em ambos os casos. Lembrando aí também, né, que em ambos os procedimentos nós temos lá os bens que não podem ser penhorados, que são os chamados bens impenhoráveis. Nós vamos ter também lá a ordem de preferência para a penhora, né, lembrando lá a questão da liquidez aí, né, que eu coloco para você seria num termo econômico, seria a forma mais fácil de se transformar em dinheiro, moeda. Então, penhora Bacen, depois vai para outros bens que podem ser mais fáceis transformados em dinheiro, depois aqueles que são menos fáceis, né? É mais fácil, de repente, você vender um bem do que outro, né? Um bem móvel, por exemplo, do que um bem imóvel. Então, tem essa ordem de preferência de penhora. Lembrando lá os exemplos de bens impenhoráveis, né? Poupança até 40 salários mínimos, os bens que guarnecem a casa, a não ser que sejam extremamente luxuosos ou que tenha vários exemplares, né? O vestuário, equipamentos de trabalho. Então, nós vamos ter esses bens que são impenhoráveis aqui. A moradia, né, o chamado bem de família, que o próprio código ou a própria lei do bem de família, né, a lei 8.009, vão trazer situações que pode ser afastada essa impenhorabilidade. Da poupança lá, por exemplo, se o débito for alimentar, é afastada essa impenhorabilidade. E do bem de família, se for débito, por exemplo, de IPTU, imposto do bem imóvel, também pode ser afastada a impenhorabilidade do bem de família. Bom, pessoal, esse então, tá, foi todo o conteúdo que nós vimos ao longo do bimestre.
Ao longo do bimestre, nós vimos de forma mais aprofundada, que foi só mais para a gente rever, rememorar o que nós passamos ao longo do bimestre. Tá? Mais uma vez, eu falo para vocês aí, quem não estava presente no começo, quando eu falei, os parabéns por aqueles que já foram aprovados no TCC do 10º semestre, né? Tanto o pessoal do 9º quanto do 10º, aí digo que foi uma honra trabalhar com vocês, dar aula para vocês esse semestre, né? Essa é a nossa última aula, semana que vem é prova e depois, quem não conseguir atingir a média vai ter exame, mas nós não temos mais aula, então, uma boa prova para vocês, aí um bom final de semestre, tá? Boa noite, um bom final de semana a todos. E obrigado aí, muito professor. obrigado pela muito atenção boas aulas de do vocês. professor, viu? Oi? Muito obrigado, muito boas aulas, muito proveitosa, muito bom mesmo, tá? Obrigado. Boa aula do professor, muito proveitoso. Obrigado. Bom Fico final de semana aí feliz. também. Que Professor, bom, muito obrigado pelo semestre, viu? Muito obrigado. Opa, eu que agradeço bom, por professor. vocês terem me aguentado aí. E fico à disposição, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí que eu possa estar ajudando, também fico à disposição. Beleza, obrigado, professor. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Boa semana. Até mais. Vocês também. Falou, Sérgio.